Boa noite, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia de live. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Boa noite, Daniel. Hoje eu tenho um convidado muito especial. É uma pessoa que traz para nós uma experiência de vida nada fácil. E ele vai contar para nós como é que tudo começou na vida de usuário de droga, depois ele foi morador de rua, 33 internamentos. O nome dele é Ricardo. Conheci ele pela internet, achei a história dele incrível, de superação. E eu pensei, eu vou fazer uma live com esse cara porque vai ser muita contribuição para inúmeras pessoas. Então ele vai entrar aqui com a gente e vai contar um pouquinho da história dele, e de como tem sido esse processo de buscar essa limpeza, porque é um desafio diário, né? Inclusive, eu particularmente não utilizo o termo ex-usuário, ex-morador de rua. Eu particularmente utilizo o termo atualmente eu estou, né? Porque tudo que a gente vivencia fica em nós, tanto no sentido positivo quanto negativo. Todos os vícios que nós adquirimos, eles se mantêm em nós. O que muda é que nós passamos a administrar, a ter um autodomínio sobre nós. Quem já teve algum tipo de vício, seja qual for, álcool, droga, prostituição, pornografia, medicamento, estética, né? Existem os vícios de estética, dentre outros tantos, sabe que é um desafio diário se manter desconectado desse vício. Para sempre a pessoa tem que estar se cuidando, se monitorando, se vigiando, porque vem as tentações, vem as possibilidades e não é fácil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo tem um vício. Todo mundo. Olha, tem vício em religião, tem vício em comida, tem vício em estética, álcool, droga, sexo, pornografia, vício em mentira. Todos nós temos a nossa criptonita. Alguns têm mais que um vício, mais que uma criptonita. E outras pessoas têm. Deixa eu aceitar ele aqui. Peraí, gente. Deixa eu aceitar ele. Ricardo, te aceitei. Ah, hello, boa Boa noite, noite. Vanessa. Boa noite a todos. Que espetáculo você estar aqui com a gente, tá? É um ato de muita coragem se expor. Ontem mesmo eu estava com o meu grupo de terapia e aí a gente estava falando sobre os malefícios da internet no sentido de que as pessoas elas acabam mostrando só o seu lado bom, só a sua vida boa, só o que está dando certo, só o glamour. Sim, As pessoas não querem mostrar, a maioria não quer mostrar os seus deslizes, os seus devaneios, as suas mazelas, as suas dores. Por isso que eu falo que a internet ela está muito tóxica, porque ela não está real. E isso mexe muito com a autoestima e com o sentimento de autocapacidade das pessoas. O que eu atendo de gente que fala, Vanessa, não é possível, eu vejo as coisas dando certo com todo mundo e só comigo dá errado, eu não. Dá errado com todo mundo, a vida não é fácil, é um grande desafio. A diferença é que você está aberta, mostrando as suas fragilidades aqui para mim. Mas a exa- maioria das pessoas não mostra, né? Aí o que eu estava falando antes de você entrar? Eu, particularmente, Ricardo, não utilizo o termo ex-algo. Ex-drogadito, ex-alcoólatra, ex-obeso, ex-viciado em comida, ex-viciado em religião. Eu utilizo o termo atualmente, eu estou desconectado do meu vício. E que todos nós temos vício em alguma coisa.
Alguns têm vício em uma única coisa, outros têm vícios em várias coisas, mas todos nós temos. Tem vício em estética, tem vício em mentir, tem vício em se comparar ao outro, né? Vício é tudo aquilo que é um hábito rotineiro, com recaídas ou não, né? Tem gente que faz o uso, faz a atitude sempre, outras pessoas dão um tempo e dali a pouco voltam. Mas todos nós temos as nossas criptonitas, as nossas mazelas, sem exceção, seja no que for. Então eu gostaria de iniciar pedindo para você dizer para nós quem é o Ricardo do passado. Bom, o Ricardo, ele nasceu numa família comum. Meu pai é oficial do Corpo de Bombeiros aposentado, minha mãe, né, dona de casa. E passaram por um processo de separação, isso aí interferiu bastante numa trajetória da vida do Ricardo. Quantos anos você tinha quando seus pais se separaram? 9 anos, em torno dos 9 9 anos. E aí começou todo, já tinha uma questão disfuncional dentro do lar, né? Pelas brigas, traição, etc e tal. Isso aí já ia desencadeando alguma coisa, alguma necessidade de algo dentro do Ricardo. E aí o Ricardo começou a buscar na adolescência, através de grupos, né? Aceitação, preciso ser aceito, preciso me encaixar em algum lugar, porque ele sempre se via em outras pessoas, mas ele não se via em si mesmo, né? Então o Ricardo foi esse cara praticamente a vida inteira. Ele sempre se projetava em outras pessoas, mas ele não conseguia aceitar quem ele era em si mesmo. E aí a adolescência começou o uso do álcool, né? E aí já se via um demasiado, né? Um uso exagerado do álcool em comparação com os seus amigos, né? Ele já usava mais álcool do que os seus amigos. E aí começava a se destacar por isso, né? E Ricardo, desculpa te interromper, mas veja, você concorda comigo? Eu sempre digo que o álcool, ele é um canal de abertura para outras coisas. Não tenha dúvida. Tá, deixa eu entender uma coisa aqui para o pessoal entender também. Você é filho único? Não, não. Eu sou filho de... eu, o irmão mais velho e o irmão mais novo por parte de pai agora, né? Tá, então quando você se perdeu aí na sua trajetória, era só você e o irmão mais Eu e o velho. irmão mais velho. Tá, e o teu irmão mais velho se perdeu na trajetória também? Ele deu uma leve deslizada, mas não chegou a se envolver tanto quanto eu. Tá. Antes de você ir mais para frente de como foram as coisas, deixa eu te perguntar com base no que eu estudo, no que eu trabalho. Geralmente, quem busca o álcool e a droga busca uma forma consciente ou inconsciente de anestesiar as suas dores emocionais, advindas da realidade vivenciada principalmente na infância. Nós não estamos buscando culpados, eu sei que a sua mãe já partiu, todo respeito a ela, mas a gente está buscando a raiz do problema para que outras pessoas que possam ouvir a tua história possam repensar sobre as suas atitudes enquanto pai, enquanto mãe e também enquanto filho. Você se recorda de ter sido muito criticado pelos seus pais em meio àquele turbilhão de emoções negativas que eles viviam por terem um casamento falido? Sim, principalmente pelo meu pai. Eu ouvia muita crítica. Você vai ser um mendigo, você vai ser um morador de rua, você vai ser um bandido, né? Tipo, críticas nessa segmentação. E aí, no final das contas, eu acabei me tornando um, né? Me arrepiou. Assim, eu entendo que, Vanessa, e que por falta de informação, eles não têm culpa. Porque eles não eram informados da forma como a gente tem o conteúdo que a gente recebe hoje de informação. A gente entende o poder que a palavra tem, né? A forma como você tem a forma de tratar com os filhos e tal, enfim. Eles já não tinham essa informação. Então, não os culpo por essas palavras e tal. Não tenho nenhum tipo de ressentimento. Já superei isso daí. Mas, com certeza, eles estavam dando o melhor deles, né, Ricardo? O melhor que eles podiam a forma dar. de atenção, a forma de puxar Sim. a orelha, né? De dar uma... Você concorda? Deixa eu te perguntar, você
concorda que uma criança que recebe muitas críticas, ela não deixa de amar, que recebe muitas críticas dos pais, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar? Com certeza, isso daí eu não tenho dúvida. Eu acho que foi isso foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu acho que esse turbilhão de críticas, tanto por parte do meu pai quanto da minha mãe, não fez com que eu não amasse a eles, mas eu perdesse a minha identidade, eu não descobrisse quem eu realmente era. E aí, Exatamente. quando a. E as palavras dos pais são como sentenças para os filhos. Porque eles estão se formando, eles não sabem o que é a vida. Então, o que o pai fala, você é isso, você é aquilo, você vai ser, né, no sentido negativo, a criança entende que aquilo é uma sentença para ela. E ela pega um caminho de acordo com as verbalizações dos pais, que são muito poderosas sobre os filhos. Você concorda? Consciente ou inconsciente. Eu Exato. comecei usando droga achando que eu ia terminar morando na rua. Você começou usando droga? Eu falei que inconsciente ou inconsciente realmente de fato tem esse poder. Porque eu não comecei usando droga achando que eu ia terminar morando na rua. Entendi. Tá, e aí com que idade você começou a usar Eu droga? comecei com 17. O álcool já tive o primeiro como alcoólico foi com 9 anos de idade. Meu Deus, uma criança. Família, 2 litros de caipirinha com meu primo. Meu pai não estava, só minha mãe estava presente. Minha mãe tinha leves indícios de alcoolismo já, e isso aí foi piorando à medida do tempo, né? E aí hoje eu consigo entender isso, mas meu primeiro coma alcoólico foi com 9 anos de idade. E você utilizou droga pela primeira vez por volta dos 17 anos. A maconha, após o falecimento da minha mãe, em consequência já a cocaína. E aí, há 4, 5 anos atrás, entre 5 e 6 anos atrás, eu conheci o crack. Tá, você já estava na rua. Aí eu fui pra rua e, consequentemente, eu conheci o crack na rua. Tá, então até você conhecer o crack, você morava com quem? Ia pulando de casa em casa. Internação, casa de um tio, a casa aí alugava um quartinho, aí recaía, voltava em internação, aí ia pra casa do pai, recaía, voltava em internação, ia pra casa de uma tia, recaía, voltava em internação e fiquei 33 vezes aí nesse ciclo aí, né? Recai, internação, vai pra casa de alguém. Ou aluga um quartinho, alguma coisa do tipo, né? Então, É, a primeira vez que você saiu de casa, você morava com os seus pais. eu morava com meus pais. Na verdade, assim, quando minha mãe faleceu, ela deixou uma casa para mim e para o meu irmão. Né? Quantos anos Essa casa, você tinha? desculpa, eu não entendi. Quantos anos você tinha? 17. 17, quando a sua mãe E faleceu. aí morava eu e meu irmão. Meu pai já estava casado com outra mulher. Tinha casado um ano antes, né? E ele disse que se arrepende até hoje, porque se soubesse e tal, por conta de todo esse turbilhão que foi depois da morte da minha mãe. E aí meu irmão começou a morar comigo. Aliás, morávamos eu e meu irmão. E aí eu comecei a usar cocaína. E aí eu desenvolvi uma compulsão muito grande pela cocaína. E aí essa compulsão me levou a me envolver no tráfico. Por medo das coisas que eu aprontava e do tráfico, meu irmão saiu de casa. E ficou morando só eu numa casa. Uhum, E aí, imagine como é que não virou, né? Aquela entendi. casa. E o processo de ir para a rua foi em que momento? De se tornar um morador de rua? Foi na época da greve dos caminhoneiros, foi quando eu saí da minha. Foi assim, eu tava no ápice da minha vida, tinha formado, tava bem, tinha tudo para dar certo. E aí eu tive uma recaída inexplicável. E aí essa recaída tava lá em Campinas, no Instituto Padre Haroldo, e assim, para mim, o meu sonho era ir para lá, era formar lá, né, era trabalhar com eles e tal. E aí eu tive essa recaída no quinto dia de um curso muito importante lá que eu estava fazendo. Tinha ganhado esse curso, inclusive. E aí a minha frustração foi tão grande que eu acabei indo pra rua. Porque aí eu estava longe da minha família, longe de todo mundo, sabia o que fazer, tinha ouvido falar muito da rua, né? E aí eu tinha uma certa curiosidade de saber como é
que era estar na rua, né? Falei, já que não quero mais dar trabalho para minha família, então eu vou desaparecer. Aí eu fui para a rua, aí na rua eu comecei a utilizar o crack, né? E aí foi a derrota final, né? Tá. Então quer dizer que você, durante as internações e o uso de outras drogas, você acabava conseguindo estudar, concluir, você concluiu o ensino médio, Ficava... você chegou a fazer faculdade? Não, faculdade não. Tá. É que você falou que estava formado em quê? É, quando eu comecei a estudar para me formar como terapeuta, né? Aí eu fazia Ah, curso na área de terapeuta e tal, e esse daí era um dos cursos mais importantes, quando eu fui entendi. morar na rua. E, E aí, e a intenção desse curso como terapeuta era no intuito de ajudar outras pessoas em situação semelhante. exatamente, era de me profissionalizar, porque como eu já tinha muito tempo internado, muito tempo de uso, e eu percebia que eu não conseguia ficar, eu vivia institucionalizado, eu não conseguia viver longe de uma instituição, eu falei, então, peraí, então eu vou fazer dessa situação uma profissão. E aí eu me Uhum, especializo, trabalho nessa área, fico limpo e ajudo outras pessoas a ficarem limpo também. A proposta era essa, né? E ainda é, na verdade. entendi. E aí você teve a grande recaída e foi para o crack. Aí foi quando eu fui pro crack. Aí foi uma decepção muito grande. E aquilo que eu achava que eu nunca ia acontecer, aconteceu, né? E você estava morando na rua. Sim, sim. Quanto tempo você morou na rua, E Ricardo? por volta de 4 anos, situação de rua. Você ficou numa cidade específica ou você perambulava por cidades próximas? Eu passei de Campinas para Suzano, de Suzano para Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes eu fui para Itapira e depois centro de São Paulo. Aí quando eu cheguei no centro de São Paulo, aí foi onde aí Foi o fundo do poço. as chances eram nulas, eram quase zero. Ali, Você chegou aí para Cracolândia? sim, eu encontrei com meu pai dentro da Cracolândia uma vez. Como é que foi isso? Seu pai foi atrás de você? Era umas 9 horas da manhã, tinha acabado de fazer o uso. E aí tem a estação de Júlio Prestes e você atravessa a rua é a Cracolândia, né? E aí eu tava saindo da Cracolândia para ir fazer mais dinheiro, pedir dinheiro, né? E aí eu vi um barulho, uma voz chamando Rick, que é como minha família me chama. Aí eu olhei do outro lado da rua, meu pai tava lá. E eu E tava meio aí? sujo, sabe? E ali eu conversei com ele, ele me deu R$ 2, eu pedi para mim ir embora com ele. Eu não quis ir embora, a gente discutiu. Aí ele me deu R$ 2 que eu falei que era para comprar um suco, alguma coisa para me beber, que na verdade não era para comprar pinga. E ali aquele dia para ele, eu acho que foi um dia muito, muito frustrante, porque meu pai é bombeiro. Ele tem muita medalha de honra por salvar vidas, né? E ele foi um bombeiro muito, ele era bem conhecido ali naquela região do centro de São Paulo, porque ele trabalhava ali na Praça da Sé, que é praticamente do lado, né? E ali, aquele momento, ele não conseguiu me salvar, né? Ele teve que entrar naquele trem sem mim, acho que foi uma derrota para ele. Até o pessoal da GCM, que estava ali da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, me pararam para conversar comigo, né? E falaram, poxa, seu pai veio aí, conversou com a gente, por que você não vai embora? Você é um rapaz novo, né? E era sempre assim, sabe? Eu sempre tomava em quadro da polícia, e quando o pessoal via que eu não tinha passagem, que eu não era uma pessoa de má índole, aí eles me puxavam de canto, aconselhavam, né? E aí, daí foram os impulsos, né, que começaram a gerar em mim uma vontade de viver novamente. Tanto pela polícia, que dava uma palavra legal, ou alguma pessoa que eu fazia uma poesia numa mesa, né, de bar, ou algum amigo que eu reencontrava. Isso aí tudo foi acumulando e dando mais forças para poder sair, né? Você acredita que o fato de você não ter se envolvido em questões ilícitas como roubo, enfim, deixou a tua trajetória menos pesada para você hoje estar onde está? Vanessa, com certeza, eu acredito que a energia, né, o ambiente, quando você se envolve na cultura da droga, e além da cultura da droga, você entra para a cultura do crime, fica um pouco
mais difícil de você desvincular, né? Desassociar essas coisas. E eu tive vários convites, e eu até pratiquei alguns atos ilícitos durante o período que eu fiquei na rua, mas eu acho que é uma questão assim de, não sei se você nasce para aquilo ou se você não nasce para aquilo. Eu não posso julgar. Mas eu não nasci para aquilo, então aquilo não fazia parte de mim. Então quando eu fiz, eu me senti mal a ponto de eu nunca mais fazer. Então foi Uhum. uma lição. Mas eu Entendi. acredito que se eu continuasse fazendo, ou se eu me aprofundasse mais naquilo, o peso ia ser bem maior. Porque talvez poderia cair numa cadeia e dentro Uhum. da cadeia, uma carcerário hoje, é, infelizmente é falho, né? Ele não recupera ninguém. Uhum. E aí pode Exato. criar um outro personagem pior ainda. O Ricardo, você acredita em internamento? Você acha que os internamentos são funcionais? Eu acho que em último caso, sim. Em O que seria o último caso? último caso não deu, a pessoa não conseguiu ficar limpa através de grupos, através de acompanhamento psiquiatra, psicólogo, né, através de uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, nós temos o CAPS, né, que é uma rede pública, onde a gente pode ter o acesso, é um local que eu frequento, eu passo, né, é um local que me ajuda, tanto na questão psiquiátrica quanto na questão medicamentosa. Isso é muito importante para mim, porque funciona para mim. Então, se a pessoa não conseguiu, ela buscou um grupo de apoio, ela não conseguiu ficar limpa. Ela procurou uma rede de proteção, como o CAPS, ela não conseguiu ficar limpa. Eu acho que aí, no caso, é válido a internação. Tá. Ou Você em, conhece. ou Ah, diga. em caso de internação involuntária, que é para a pessoa que já não consegue mais responder sobre si. Ela está colocando a vida dela em risco, ela está colocando a vida de terceiros em risco, a sua própria família em risco. Aí eu sou a favor da internação involuntária. Eu já trabalhei com internação involuntária numa clínica numa clínica humanizada, né? Então eu sei o que é um Uhum. trabalho humanizado. Então, nesse caso, seria Você conhece o projeto Amor Exigente? conheço. O Padre Haroldo fundou, né? Isso. E o que que você sente desse projeto? Você vê ele como algo funcional? Porque ele acaba trabalhando mais a família É, do viciado, né, do que o viciado em si. Ele dá a sustentação, as premissas, ele dá a base emocional para a família lidar com o viciado, né? E, ao seu ver, é funcional? Vanessa, eu costumo dizer uma coisa que eu acho que é muito importante se pensar. O ser humano ele não tem um padrão. Então a doença em si ela não tem um padrão. Então para cada tipo de ser humano existe um tipo de tratamento que vai ser funcional. Para algumas famílias e para alguns dependentes, o amor exigente funcionou. Para algumas famílias e para alguns dependentes, o Nalanon, o Alanon, o Narcóticos Anônimos funcionou. Para algumas famílias e para alguns dependentes, o CAPS funcionou. Para algumas famílias e alguns dependentes, o Instituto Fulano de Tal funcionou. Então, assim, vai muito da questão da necessidade, da dinâmica, da logística, da cultura, da família, da pessoa em si e daquele ambiente, da proposta que ela procura, né? Ou da gravidade do nível de dependência dela, né? Então, assim, eu não posso falar contra o Amor Exigente porque veio, né, da onde eu vim, né? Então, assim, eu sou, Sim, sou muito a favor de tudo que vem do Instituto Padre Haroldo, né? entendi. Ah, Tá? não precisa citar nomes de pessoas nem locais, mas nós sabemos que existem instituições humanizadas e existem instituições totalmente desumanizadas. Você passou por alguma instituição desumana? Várias. 70% das minhas internações foram em instituições desumanizadas. Eu acho que E qual a pior parte? a pior parte é você não ter a falta de informação. Eu acho que é a pior parte por parte da equipe, né, ou do grupo ou da liderança que integra essa instituição. A falta de informação com relação ao dependente químico, às leis vigentes, aquilo que é necessário para se tratar o dependente químico, né? Como é que se fala quando se trata de ambiente? Tem uma palavra certa para isso? Ambiente? É
o ambiente em si, a forma como você acolhe, o programa de tratamento super falho, tem instituições que nem existe um programa de tratamento, né? A alimentação, acho que todos os aspectos assim são falhos. Ausência de respeito. Ausência de respeito, com certeza, isso muito, 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 muito. E Tem, você também. tem Diga, aquelas, diga. tem aquelas ideias daqueles caras, principalmente instituições religiosas, que eles pegam um local e eles alugam um galpão e colocam um monte de cama, e ali é 24 horas voltado para a espiritualidade, que é importante, mas a gente sabe que são 3 pilares, né? Não é somente a espiritualidade. E ali a falta de informação sobre o que é a dependência química, o que é um vício, né? A questão cognitiva e comportamental, que é muito importante pensar, de que não tem nada a ver com só questão espiritual. Existe uma questão espiritual, com certeza existe, eu sou super a favor disso, mas existe uma questão cognitiva e comportamental também, né? São os Então, três pilares: sim, espiritual, cognitiva, comportamental. emocional, no caso, né? E comportamental. Sim. Tá. E aí você E informação por parte desse público, né? Isso acaba machucando esses que precisam de ajuda e acaba prejudicando ou distorcendo ainda mais a dependência delas, né? piorando a E situação. agravando mais o caso. Tá. Você não precisa citar nomes nem de pessoas nem locais. Você vê a diferença na instituição pública da particular na questão da humanização? Existe, né? Existe uma diferença, sim. Como eu falei para você, por exemplo, a instituição que eu passei, onde eu me recuperei, é uma instituição financiada pelo Estado. Então, antigamente era uma instituição particular e financiada pelo Estado. Hoje ela é 100% financiada pelo Estado. E ali você vê que existe informação, existe uma acolhida, existe uma alimentação, existe uma didática. Então tem todo um pacote. Uhum, tá. Já Como pode falar. é que tá falhando dá uma olhadinha na tua internet, tá falhando bastante quando você fala, por gentileza, dá uma olhadinha. Espera aí. Dá uma melhorada aí? Vamos ver. Ricardo, como você está elogiando, como é um elogio e é um lugar onde você iniciou seu processo de cura, porque a cura, ela nunca parte só de fora para dentro, né? Ela parte de dentro para fora e de fora para dentro. Esse fora são as pessoas que participam dos processos de cura, no sentido físico, emocional, enfim. Como é um elogio, foi um lugar que realmente te ajudou, você se importa em dizer o nome? Não, não. Eu sempre indico para as pessoas. É o Instituto Padre Haroldo, em Campinas. Em Campinas. É uma instituição onde você faz a inscrição, tem uma lista de espera, você faz uma. Quando eu consegui ir para lá, eu estava morando no centro temporário de acolhimento, na Vila Mariana, em São Paulo, que é semelhante a um albergue. Eu saí da rua, fui para esse centro temporário, eu comecei a clarear, comecei a reorganizar, né? Foi quando eu dei os primeiros passos aí para me dar uma nova oportunidade. E ali eu consegui os papéis dos exames que eu precisaria para dar entrada nessa internação. E aí a parte de assistência social do posto de saúde do bairro me deu todo o suporte para que eu pudesse fazer o mais rápido possível e conseguisse os resultados o mais rápido possível. As igrejas ali católicas, né, da região me deram todo o suporte para conseguir roupas, enxoval, né, de cama, para que eu pudesse levar para a instituição. E até a passagem para Campinas, o CTA me ofertou também. Então, assim, foi tudo sim uma questão de. Funcionou. Para quem quer, é aquilo que eu falo, né? Se você quiser e você fizer. Se você quiser ir atrás, você consegue. Né? Eu estava num local público, cheio de morador de rua, eu tinha dinheiro
o dinheiro da passagem, eu tinha a opção entre usar droga e pegar um ônibus e ir para Campinas me internar. Então eu tive que tomar uma decisão. Doeu? Então, imagino. Explica para nós em que momento essa chave foi virada. Em que momento você olhou para você, para a tua realidade e disse: eu quero ajuda, eu decido aceitar ajuda porque eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Você consegue identificar em que momento foi essa virada de chave? Foi mais ou menos nessa época do ano, há 2 anos atrás. Agora, ontem, na verdade, fez 17 anos que eu perdi minha mãe, né? E depois da perca da minha mãe, eu conheci as drogas e aí eu fui desenvolvendo, né, predisposição, compulsão, obsessão pelo uso. E eu tava na frente do estádio do Palmeiras, que eu falo que o Palmeiras salvou minha vida, né? Porque eu, eu tava na frente do estádio do Palmeiras e eu tava chorando muito porque eu tinha perdido minha mãe, né? Fazia 15 anos, naquela época, fazia 15 anos. E daqui a dia 5 de março agora é meu aniversário. Então, entre esse paralelo de 7 dias, tem a morte da minha mãe e o meu aniversário. Então, é uma coisa que não tem como desvincular da outra. Então, foi muito marcante. Esse ponto de um ponto para outro é muito. Eu recebo muita energia, né? Eu fico muito pesado, né? E aí eu fiquei chorando umas 6, 7 horas. E aí eu falei assim, acho que eu mereço uma nova oportunidade. E eu acho que eu mereço, depois de 32 internações, né, já estava já uns 4 anos na rua, eu falei, eu mereço uma oportunidade, eu preciso sair dessa. E aí eu comecei a encontrar amigos ali na porta do estádio do Palmeiras. Eu estava na região da Barra Funda, né? E aí os amigos começaram a levar roupa, barraca, comida, produto de higiene, né? E aí aí de lá eu fui pro CTA, que é o Centro Temporário de Acolhimento. Aí lá no CTA eu já conseguia dormir, tomar um banho, né? Aí ali eu armazenava ali as minhas coisas, guardava minha roupa, já tinha um local fixo onde eles podiam me encontrar. E ali eu tive um start, falei, Aí eu fiquei 7 dias sem usar crack. Então, eu tava usando maconha, né? Fiz uma redução de danos, digamos assim. E ali só usando maconha, bebendo, e não tava usando crack. Durante 7 dias eu fiquei sem usar crack. Aí nesses 7 dias minha mente deu start. Falei, eu vou me internar. Eu mereço mais uma chance. Ah, tá. Então, quando você tomou a decisão, você já estava 7 dias sem usar crack. Tava 7 dias sem usar crack. Só E que, me fala uma coisa. Ah, diga. só que desses 7 dias aí, até sair a minha vaga, demorou 3 meses. Então eu eu perdi a vaga do albergue várias vezes. E Por não recair. usou mais crack nesse período. Não, eu usei, eu continuei usando. Até porque eu precisava esperar, tinha uma lista de espera, que durou mais ou menos 3 meses, essa lista de espera. Então, até eu conseguir embarcar para Campinas, para me internar, eu fiquei nesse albergue. E nesse período aí de 3 meses, eu perdi a vaga do albergue inúmeras vezes por recaídas. Uhum. Só que a ciência social do local, o grupo ali que estava ali, sabia o quanto eu queria me internar e o quanto eu estava me esforçando. Então, por isso, eles me davam sempre uma nova oportunidade. Para você ver a diferença da pessoa que quer e daquela que não quer. Eu estava ali, estava tentando. Era involuntário, era uma doença. Tinha dia que não era eu. Era muito mais forte do que eu. Existia uma necessidade biológica pelo uso, né? Tinha dia que eu acordava com vontade de ir no banheiro, que eu suando frio. Eu precisava usar. O meu corpo. Sim, sim. Se torna uma necessidade fisiológica mesmo. E me fala uma coisa, Ricardo. Até uma criança de 6 anos de idade já começa a aprender na escola que crack é o fundo do poço da droga. Na sua concepção, o que é que leva uma pessoa a ter essa consciência que o crack é o fundo do poço, que daí ferrou mesmo? O que é que leva ela a usar o crack e não permanecer na última antes do crack, na última droga antes do crack? A bebida, a maconha, que acaba sendo mais barata, porque a cocaína é cara, né, para fazer uso.
Talvez seja isso, justamente porque a cocaína é cara, o crack é mais em conta, que a pessoa recorre ao crack, sabendo que é o fundo do O poço? crack, ele tem um efeito nos... o prazer que ele proporciona, o efeito que ele dá, é incomparável à cocaína, né? Com qualquer outra droga. Eu sempre falei isso. Eu, nunca, Sempre falei. eu falo para as pessoas, Dica. crack eu conheci uma coisa que me tirou de todas as drogas. Foi o crack. O Tirou de crack me tirou da maconha, outras. me tirou da maconha, o crack me tirou da cocaína. Ele é egoísta, né? Porque Tá. Eu sempre falei isso, inclusive para os meus filhos. Droga é gostoso. Não adianta você falar que não é. é muito. Senão as pessoas não ficariam. A droga, ela é gostosa. A consequência dela que é ruim. Mas Exatamente. o momento do uso dela é gostoso, senão as coisas não estariam como estão. Qual é, resuma em 3 palavras, a sensação do uso do crack? É o melhor orgasmo que eu tive na minha vida. Olha só, Eu meu. nunca senti nada que eu senti. Eu nunca senti nada parecido na minha vida. E quanto tempo dura a ela se manifesta por quanto tempo? São Ah, minutos, né? segundos ali, 7 segundos. Não chega a 1 minuto. E aí depois tem a consequência, né? O ápice dela vai durando ali os 7 segundos, e depois vem o pânico. E aí a questão, uma coisa que ninguém fala muito, eu acho que é importante se falar aqui, é que você não vicia somente no prazer do ápice do uso do crack, mas também o ser humano ele vicia no pânico, no medo, é na sensação de pânico que ele proporciona no pós-uso. Aquela adrenalina, porque assim, eu vivia fugindo para lá e para cá. Aquilo me viciava. Às vezes eu queria usar o crack, não era nem pelo efeito que ele ia proporcionar para mim, de prazer, mas pelo pós-uso, que é aquele efeito do pânico, né? Aquela adrenalina, aquele medo, aquela sensação de que tem alguém querendo me matar, de que alguém vai me pegar, de que alguém vai chegar, vai me dar um tiro, né? Eu vivia assim, andando para lá e para cá, no meio da rua. Você acha que essa sensação do pós-pico, do prazer do crack, é unânime? Todas as pessoas que fazem uso, elas têm essa adrenalina, essa carga de adrenalina e essa sensação de que alguém pode estar perseguindo, querendo matar? Quase todos, Vanessa. E assim, ela não é inicial, ela é uma reação que ela vem ao longo do uso, né? À medida que eu vou usando e de que eu preciso de mais quantidades para obter a mesma sensação, aí ela começa a surgir. Porque eu me lembro de quando eu estava usando no início do meu uso, eu fumava crack e eu conversava com a galera ali, normal. Eu ficava social, super social, igual quando eu usava cocaína. E já chegou um período aqui em São Paulo que eu saía falando sozinho, correndo no meio da rua. E era toda vez, não era só uma vez ou outra, era sempre. Então eu pagava para sentir medo. Eu estava pagando Entendi. medo. A minha brisa era essa, era sentir medo. E você tem a sensação que o crack ele envolve uma questão espiritual também, onde você acessa é, talvez espíritos que estão perambulando, perdidos por aqui, algo nesse sentido? Eu já escutei isso de outras pessoas. O que você acha? Acendeu, você sugou e soprou, soltou a fumaça, parece que encosta uma legião perto de você. Eu entrava na Cracolândia tranquilo, super seguro, sem medo de nada. Eu entrava na Cracolândia, eu era o cara. Eu dava a primeira paulada, eu olhava, parecia que todo mundo estava querendo me matar naquele lugar. Era uma sensação horrível, O horrível. inferno. O Parecia inferno. um inferno. E eu ia dali, eu ia até Pinheiros, ó, da Cracolândia até Pinheiros, eu não sei quantos quilômetros dá, a gente pode pesquisar junto aí. Eu ia Quanto? andando até Pinheiros, ou até Paulista andando, achando que tinha gente atrás de mim. E era um tormento
tormento, um tormento, um tormento. Quando eu não saía andando no meio da rua, falando, gritando, xingando. Então, assim, você vai, a mente mesmo, ela vai se desconcertando a ponto de você começar a ver coisas, ouvir coisas. E aí eu comecei a ter sintomas assim, sóbrio. Nesse período do CTA que eu fiquei, lembra? Que eu estava aguardando a internação, eu comecei a ter sintomas assim. Aqui Sem uso. onde não faz muito tempo atrás. Eu tive. Vira e mexe, eu tenho um início de pânico. De que eu tô ali, às vezes eu tô na academia, me dá uma euforia e eu começo a pensar que as pessoas da academia estão planejando que vão me matar. Caraca, o negócio é forte mesmo. Ele afeta e ele permanece no organismo, acredito que por um período até que mediano a longo. Sequelas, né? Porque até onde eu estudei, para que o meu corpo ele retorne ao seu estado normal, como se eu nunca tivesse usado, leva de 3 a 5 anos sem o uso, né? E assim, isso assim, é o que os estudos, né, eles provam. Mas é muito mais complexo. Porque Sim. assim, é aquilo que vai muito do relacionamento que a pessoa teve com a droga. Eu não posso me comparar com um cara que tá usando cocaína. Uhum. Para, tipo, que frequenta, né, uma civilização, que tá ali num bairro, ele tem uma casa, um trabalho. Ele usou Uhum. 20 anos, tem o trabalho dele, ele vai e volta para casa, ele se dá, ele cuida dos filhos, né? Cuida da esposa, tem uma briga ou outra ali, né? Mas enfim, tem um relacionamento Uhum. funcional, mas ainda tem um relacionamento. Eu já não, eu me tornei um ser antissocial. E Uhum. assim, eu como uma, Você perdeu, ficou sem rotina, sem rumo, sem. eram 30, 40 pedras de crack por dia, era Meu 8, 8 Deus! corotes, 8 a 12 corotes por dia de crack 30 a 40 pedras por dia. por dia. Quanto custa uma pedra, mais ou menos? De 2 a. Aí vai. Mas não é uma droga barata. É barato. No centro de São Paulo é muito barato, né? Uma pedra mesmo de crack você encontra R$ 5. 5, R$ 10. Entendi. E facilita muito a busca, então, né? Tipo, ah, Você vai. Você entra numa Cracolândia, eu não sei se a gente pode falar isso aqui, eu mas acredito que sim. Ó, deixa eu te falar. Eu sempre fui muito aberta, porque eu acredito que a verdade liberta. Não tem que ficar maquiando, romantizando. Tem que abrir a real e falar a pode. verdade para as Ah, não. pessoas. Ficar romantizando, aí é aquilo que eu te falei. Esse romantismo me levou pra rua. Me gerou uma curiosidade de me levar pra rua. Eu tenho que falar o que é real. Por Concordo. exemplo, você vai chegar a R$ 20, você vai na Cracolândia e você compra um cachimbo por 2, você compra um maço de cigarro por R$ 1, você compra um corote por R$ 2 e você compra o resto de meia grama de crack. Com 20. Caraca. Mas quem que tá financiando isso? Porque, assim, o corote tá mais barato na Cracolândia do que no supermercado. Quem é que financia esse maço de cigarro, esse corote, esse crack mais em conta? Deve ter algo aí, né? É Que é porque para lá atrair tem, o público e manter a clientela, lá dentro né? tem as barraquinhas, né? De cigarro, de corote. Então, assim, tem. É o cigarro da pior qualidade, é o corote da pior qualidade. É claro, mas ainda assim é vendido lá dentro. Então, tem alguma coisa lá que é muito mais poderoso do que a gente imagina, né? Aham. Porque ali é o centro de São Paulo, ali tem o Denarc ali muito próximo, né? Então, assim, Aham. muita gente envolvida. E assim, é sempre as mesmas pessoas que estão vendendo, né? Todos Uhum. os. Exatamente. É que nem aquele negócio do Chaves, é todo dia no mesmo canal, no mesmo horário. A sensação que dá é que tem uma equipe, né? Obviamente que são pessoas que financiam essa drogadição para manter a massa sendo adoecida e aumentando o número de pessoas cada vez mais. Porque a dependência, ela é uma doença. Ela é pior que uma doença física, inclusive. E assim, todo dia tem um curioso lá, né? Todo dia aparece
dúzias de curioso lá dentro. E esses curiosos acabam provando. Às vezes a pessoa lá já é usuária de crack, é um usuário de bairro, né? E aí ela cai numa cracolândia e ali ela fica. E aí vai aumentando o número de moradores de rua, aí consequentemente aumenta o número do tráfico, aumenta o número do roubo, do furto. Na tua visão, Saúde qual pública. seria? Sim, na tua visão, a solução seria Solução. a solução. Claro, a solução base é na estruturação familiar, na educação, né? Mas hoje, olhando para a Cracolândia, por exemplo, para esses pontos de droga, pela tua experiência, qual seria a solução para reduzir, para dar uma segurada nesse crescimento exponencial de usuários, de moradores desses pontos, né? Por exemplo, eu moro em Balneário Camboriú. Sim. Gente, isso aqui tá assustador. A gente não tem uma Cracolândia, a gente tem vários pontinhos Agora que eu falo que são mini Cracolândias. em São Paulo Tá também está assim. assustador o Lá em negócio aqui. São Paulo, né? Tô morando no Paraguai. Mas lá em São Paulo tá a mesma coisa. Mas aí, pela tua experiência, qual seria uma possível solução para reduzir esse crescimento de pontos, de permanência de pessoas nesses pontos? Acho que políticas públicas, acho que algumas questões de alteração na lei, é, eles investirem na questão da saúde também, na conscientização, né? Porque parar não tem como mais parar. Já tomou uma proporção que não tem muito o que fazer. E assim, o pior não é nem que não tem como parar. O pior é que quem está envolvido, quem está financiando e quem está trazendo, não deveria estar fazendo. Deveria estar fazendo o oposto. Mas como envolve muito dinheiro, e as pessoas não querem mais saber do próximo, elas querem olhar para si mesmo, né? E A aí ganância? a ganância. Entendeu? Por que você acha que o cara que financia ele fuma crack? O Exatamente. filho dele fuma crack? Male, male, o cara bebe. Uhum, Quantos caras, exatamente. cara que era barra pesada, que não tomava nenhum gole de cerveja, Uhum, exatamente. cigarro. O cara só comia coisa do bom e do melhor, tomava um suquinho de laranja ali, ficava de boa, e vendo todo mundo se destruindo ali, ó. Uhum, E o dinheiro sim. dele tá ganhando, ó. Uhum, Você entende? É complicado, não tem muito o que fazer mais, né? Porque um ponto que é muito importante da gente falar, Vanessa, é que a maioria não quer sair também. Eu era um que não queria sair. demorou cair a ficha, né? A responsabilidade e a vida real, ela muitas das vezes ela é opressora. É que nem você começou falando no vídeo. A gente olha nas redes sociais e a gente se frustra. Eu às vezes me frustro também. Eu criei esse perfil no objetivo de ajudar pessoas. E eu vejo tanto perfil fútil, com ideias, Uhum, sabe, tão banais, que crescem numa dimensão. Eu falo, puxa, sei bem como é isso. você A entende? gente vem para entregar uma contribuição, experiência de vida, conhecimento, e é dois, três seguidores que aparecem a cada 5, 6 dias, aí você olha os perfis, não acrescentam em nada com mentiras, com dancinha, com futilidade, e crescendo, 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 crescendo. Mas é aquele negócio, né, Ricardo? Falei pra Flávia, Viver. falei pra Flávia, que é minha noiva ontem. Eu falei, Flávia, vou pegar uma pedra de caca, um cachimbo, e vou gravar, vou abrir uma live aqui, vou dar uma paulada aqui. Você vai ver se eu não vou viralizar. Uhum. Bem isso. Você entende? Então, assim, a Infelizmente. realidade, o Dr. Drauzio Varela, ele falou uma vez, a realidade ela é opressora. E é por isso que as pessoas usam droga. É responsabilidade de pagar conta, água, luz. Eu não quero isso pra mim. É muito mais fácil pra mim, Vanessa, ficar na rua. Eu comia no McDonald's todo dia. Eu fazia 800, 1.000 e poucos reais por dia fazendo poesia.
enganando, ludibriando a mente das pessoas. Eu não precisava roubar. E todo dia eu tinha dinheiro e eu usava minha droga sozinho. Eu não andava com ninguém na rua. Eu sempre andei. Mas olha o quão forte é isso. Eu fiz amizade com um mendigo aqui da rua e um dia eu tentei para conversar com ele. Pensa num cara inteligente. Eu não vou falar o nome, ele é bem conhecido aqui em Balneário, não vou expor. Falei, fulano, você é tão inteligente, tem uma boa aparência, você é jovem, ele não tem 30 anos de idade. Falei, por que você não busca um trabalho? Sai da rua. Às vezes eu te vejo dormindo na chuva, no frio. Às vezes eu levava uma coberta para ele, porque aí ele acabou fazendo até amizade com o pessoal da rua, porque ele ficava sempre na nossa rua. E um dia ele falou para mim, ele falou, Vanessa, sabe quanto eu ganho por dia? Só de moedinha que me dão, de esmola? Eu ganho quase 1.000 por dia. Vanessa, eu tenho marmita todo dia para Vai comer. trabalhar, onde que eu vou tirar isso? Eu tenho barraca para dormir. Eu tenho marmita para comer. Eu tenho. Porque assim, se você fala que se o morador de rua falar que não tem, é porque ou ele vendeu para usar droga, ou ele perdeu e deixou alguém roubou. Porque se você parar no bairro nobre de São Paulo, você ficar na frente do mercado, você fizer uma plaquinha, você consegue barraca, você consegue comida, você consegue roupa, você consegue dinheiro, você consegue dormida. Porque já quiseram levar eu para casa para dormir. Entende? Então, assim, eu. É que é muito complicado falar isso. Eu sou muito grato por cada pessoa que levou cada coisa para mim quando eu estava na rua. Mas é um trabalho que, parcialmente, eu não sou a favor. Porque alimenta, mantém a pessoa na rua. Foi o que esse rapaz daqui disse. Ele falou: eu vou trabalhar, vou ganhar o quê? Uns 2.500, 3.000. Eu tiro muito mais que isso por mês e eu levo a vida que eu quero, ninguém manda em mim, eu durmo a hora que eu quiser, onde eu quiser, eu acordo a hora que eu quiser, tudo do meu jeito. Não tem Só que aí tem as drogas, né? Queima tudo em droga. não tem um futuro, não tem um. Você não tem um lugar onde você vai chegar, um objetivo. Hoje, o que mais me movimentou é buscar uma recuperação, buscar uma vida, resgatar minha dignidade, sair das ruas, foi a proposta de ter uma família. Eu quero ter um filho ou uma filha, me casar numa igreja, aquele negocinho tradicional, sabe? Eu quero isso para mim. Então, assim, o que me movimentou, o que fez com que eu me movimentasse em direção a uma vida melhor, é exatamente isso. Mas até há uns anos atrás, não, isso aí já não existia mais na minha vida. Porque para quê? Para que eu ia sair da rua? Para que eu ia sair da rua? Tinha os dias que eram dias difíceis, dias de chuva, que eu quase morri de hipotermia, dias de frio, dias de fome que eu vendi minha comida para fumar uma pedra de crack. Tinha dias assim, mas também tinha os dias que eu estourava, que era dia de carnaval, você entende? Eu morei com um rapaz, Vanessa, que ele falava 7 idiomas. Ele não tinha 30 anos de idade, ele falava 7 línguas. Morou No na carnaval, rua. no carnaval, morei com ele não, né? Eu andava com ele. No carnaval, ele pedia dinheiro em mandarim, ele pedia dinheiro em japonês, em francês, ele pedia dinheiro em todas as línguas. É só ele falar. Tem muita, tem muita gente inteligente na rua, né? Eu falo que existe, desculpa, uma grande diferença entre sabedoria e inteligência. A inteligência é o conhecimento, né? Quem quer, adquire. A sabedoria é o poder de tomar as melhores decisões a seu favor. Eu sei que tem muita gente inteligente na rua, e esse em específico, que mora na rua aqui em Balneário, ele é muito inteligente. Dá para conversar sobre muitas coisas com ele, tanto que nós batemos altos papos. Hoje eu já não converso mais com ele porque ele está num grau de uso de droga muito, eu acredito que ele está no crack, então já não está dando mais para conversar com ele. Eu não me sinto segura para conversar com ele. Geralmente ele está muito alterado, ele não para quieto, ele fica, né? Fica tipo zumbi, né? Fica rodando. Antes não, antes ele ficava sentado, ele conversava, você via ele tomando um suco,
uma água. Hoje você vê ele completamente alterado, com bebida alcoólica, enfim. Isso daí, Mas, essa também é a alteração das drogas também. Dos das drogas, viu? Lembra que eu te falei que você começa usando o social, e aí à medida que você vai agravando o uso, você começa a ficar antissocial. É a mesma coisa que está acontecendo com esse rapaz, talvez. E de uns anos para cá, a droga foi tão alterada que ela está deixando a gente cada vez mais antissocial. uhum, entendi. E me fala uma coisa, como é que você conheceu a sua noiva, Flávia, né? Conheci ela faz um ano que a gente está junto. Eu conheci ela através do Facebook. No aplicativo de namoro, eu nunca gostei de aplicativo, né? Mas eu tava lá, eu tava trabalhando como terapeuta, né? Conselheiro terapêutico, numa clínica aqui no Mato Grosso lá no Mato Grosso do Sul. E aí aumentei a localização. No mesmo dia ela também aumentou. E ela estava estudando medicina na fronteira, né? Em Ponta Porã. E a gente, por coincidência, a gente era de Mogi das Cruzes. Tinha algumas coisas em comum. E aí ela passou o número dela, a gente começou a conversar. E aí eu comecei a visitar. Fazer visitas. Peraí, você já estava limpo? Já estava limpo. Já estava limpo já. E no início das conversas, você já rasgou o verbo, já contou a verdade? Eu já conto, já, Vanessa. Eu já conto porque, assim, se é pra ser, vai ser. Eu não tenho esse negócio, não. Eu falo assim, ó, eu morei na rua, tô tanto tempo limpo, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e hoje eu tô vivendo assim. Aí ela achou incrível, e estamos aí, hoje, vivendo aí junto aí, nos desafios que a vida nos proporciona, né? Pra poder lá na frente contemplar a nossa vitória, né? Que uma hora Com mais certeza. chega. E você está limpo há 2 anos, é isso? É, pelas minhas contas é um pouquinho mais, mas vai 2 anos e pouquinho. Sem recaída? Sim, Pode ser sincero. Ó, a verdade liberta. verdade liberta. Eu quase tive um lapso, né? Foi onde eu tive surtos, né? De pânico, crise de ansiedade, a ausência dela também e tal, a pressão do trabalho. Mas aí eu procurei ajuda, já tô me estabilizando novamente, né? Porque medicação é importante. Aí foi quando eu comecei a tratar com medicação, né? Até então não, Uhum, não é tá. fácil. Você toma medicamento e você não toma nada de álcool. Não, não, hoje não. Eu cheguei ao tempo tomar álcool, e aí eu vi que eu tava começando a. Tava começando a sair do nível social. E é aquele negócio que a gente falou no início, o álcool, ele é a primeira porteira, né? Sim, sim. Ele vai abrir as O portas. álcool. Exato. Ele vai tirar a noção do que é certo e do que é errado, vai dar uma coragem que às vezes você não tem, né, pra fazer alguma coisa, né? Isso aí, infelizmente, vai derrubar. É uma Entendi. das dores que eu tenho, né? Porque, é como eu falei, eu gosto de ir pro estádio. E aí você não poder ir no estádio, tomar uma cerveja com seus amigos, isso aí é uma coisa ruim. Mas é aquilo que eu falei, tem que aceitar. É uma postagem que eu fiz esses dias, inclusive. Tem que aceitar ou não. Entendeu? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Porque você sabe, você tem consciência que se você tomar um copo de cerveja, serão 3, 4, 5, talvez 10 copos, e talvez ali, ai, deixa eu dar uma pauladinha, rapidinha, só É, pra. esse daí é onde mora o perigo, né? Quando começa a fugir ali da realidade, você já começa a se embriagar. E o cara que ele é viciado na química, ele não gosta de ficar embriagado. Ele já sabe qual que é o efeito, né? E aí ele já sabe também qual que é o rebate, né? E aí ele usa a droga para rebater a embriaguez. O crack, a cocaína. Uhum, Ele já sabe. E ele se embriaga, a gente se embriaga muito rápido. Com uma ou duas latinhas já tá embriagado já. E aí uhum. já Eu tô tentando me recordar. Você assistiu aquele filme de um piloto de avião que ele era alcoolista e ele usava cocaína, baseado em fatos reais, ele usava cocaína para quebrar o efeito do álcool e ele poder no trabalhar. E isso é voo, verdade de tanto. Como? Qual é o no filme? voo, o nome, com O voo. Jason Washington. Exatamente. E é a realidade de muitas pessoas, né? Elas se embriagam e aí elas acabam usando a cocaína para quebrar o efeito do álcool e poder trabalhar, poder produzir, chegar mais normal em casa, né? Que a embriaguez ela é mais gritante
de ser mostrada do que o uso da cocaína, e vai virando uma bola de neve, um emaranhamento de química, e de repente a pessoa, deixa eu provar esse crack, e aí Foi, vai pro fundo do poço. foi assim que eu fui pro crack, né? Foi bebendo, não tinha cocaína. Aí apareceu o crack, eu já tava bêbado. Vamos lá, já tô aqui mesmo, né? E se você notar, a logística do morador de rua é essa. Ele sempre anda com corote. Pode ver. Pelo menos 70% ou 80% você vai ver que sempre tem uma garrafinha de água com alguma bebida ali dentro. Para fazer o rebate. Como o crack ele é estimulante do sistema nervoso central, ele vai me deixar lá em cima. Mas ele vai me deixar tão em cima a ponto de eu ficar antissocial. Aí o que eu faço? Eu rebato com o corote, que é depressor do sistema nervoso central. Aí eu fico, né, estável de novo para eu poder pedir dinheiro novamente para fazer o uso do crack. Então a minha logística era essa, né? Era assim que eu administrava a minha brisa. Sim, exatamente. Mas, infelizmente, não são só moradores de rua que estão usando crack, né? Recentemente, voltando do mercado, eu vi uma senhora com uniforme, uma bolsa, usando crack. Acho que ela tinha É, acabado de sair do expediente. Uma cena, assim, que me partiu o coração. Uma mulher que deve ter os seus 50 e poucos, 60 anos de idade, de uniforme, no final do dia, ela estava usando crack. Falei, meu Deus, o negócio tá pegando geral. Não existe mais nomenclatura, classe X, socioeconômica X, não, tá, a coisa tá, enfim. O que feio. a gente fez hoje aqui, Ricardo, pode ter certeza que foi uma forma de contribuir para pessoas que não conhecem, que não têm conhecimento, para pessoas que têm uma curiosidade. Eu acredito que ouvir a tua história, ouvir o teu relato, vai desromantizar muito o que ela espera dessa provadinha, né? O perigo está aí nessa provadinha, tem gente que vai e não volta, tem gente que vai e fica muito tempo até voltar. Exatamente. Enfim, geralmente é um caminho sem volta, né? Sem volta. Eu me considero um vencedor, porque eu consegui. Com E certeza. eu vacilar, amanhã eu volto de novo. Exatamente. Não é porque Exatamente. eu noivo, não é porque eu tô morando no Paraguai, não é porque eu tô tanto tempo limpo. Isso aí não me. Não, sabe, não é poder nenhum. Isso aí é só. É mérito meu, porque eu tive força de vontade e tô aqui na luta. Mas qualquer vacilo que eu der, eu volto. E isso é importante, ter essa consciência. Eu não posso bobear, tem que estar em vigia de mim mesmo o tempo todo para não recair, né? Mas olha, Ricardo, não desista dos teus meios das tuas redes sociais. Vai demorar a crescer? Vai, porque infelizmente a cultura brasileira ela está muito futilizada. Sim, Infelizmente, não é só uma questão de realidade opressora, é uma questão de valores. Nós estamos passando por um momento de inversão de valores, onde o influencer ele tem mais poder de persuasão para falar sobre um emagrecimento do que um doutor em nutrição, por exemplo. exatamente. Exatamente. Esses dias eu escrevi algo sobre a psicologia e uma moça veio totalmente desconsiderando tudo que eu escrevi, nada a ver o que você está falando. E aí eu fui olhar o perfil dela, ela, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas ela não é psicóloga, ela trabalha com venda online de roupas. Falei, cara, 25 anos estudando, uma pessoa que trabalha em outro ramo veio desconsiderar tudo que eu falei, dizendo que nada a ver o que eu estava relatando. Eu falei, essa infelizmente é a nossa realidade. Exatamente. Mas não perca a esperança, que eu também não vou perder. Por isso que eu continuo fazendo as minhas lives de quarta-feira, continuo fazendo postagens diariamente. Porque, Ricardo, a gente pode vir a não ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, como muitos influencers que não sabem nem a hora que tem fome direito. Não tem noção nem da hora que necessitam de fato de algo. Mas uma pessoa que você ajudar num mês, ou uma pessoa que eu ajudar num mês, ajudar de verdade, já valeu. Já valeu toda essa É, nossa entrega.
só quero ajudar alguém. Só Exatamente. isso. Quero Uma ter única pessoa já faz toda a diferença. só poder ajudar uma pessoa. E tem aí os relatos aí, né, nos meus stories lá embaixo, lá eu coloquei lá, né, nos destaques, tem lá os relatos, as pessoas estão sendo ajudadas, sendo alcançadas, é isso. E meter marcha. Exatamente. Não perder a esperança, não parar. Uma hora a gente acerta o alvo. Logo, logo a gente está iniciando a faculdade de psicologia também. É, O próximo passo é esse agora. é Só isso esperar mesmo. a Flávia concluir agora a medicina, né? Ela concluindo a medicina, a gente estabilizar, aí eu começo a fazer psicologia. Show de bola, Ricardo. Parabéns. Olha, eu sinto, eu não te conheço pessoalmente, mas eu já te admiro. Tiro meu chapéu para você. Obrigado. Não só pela tua virada de chave, pela tua virada de vida, mas pela tua coragem em vir se expor, não só aqui comigo, mas no teu Instagram, em outras lives que com certeza você vai participar. É preciso muita coragem para tudo isso. Meus parabéns. Você ganhou uma fã, uma admiradora. Gratidão por essa contribuição. Vamos compartilhar aí essa nossa live, passar para frente, que se a gente ajudar uma única pessoa, já valeu essa 1 hora e pouco que a gente está aqui. Com certeza. Querido, fica com Deus. A gente se fala. Tudo de bom. Precisa de alguma E ajuda, vou, manda mensagem. Tamo junto. e vou seguir, continuar te acompanhando, torcendo por você, vibrando aí por todas essas contribuições que você pode entregar. Um abraço. Pessoal, obrigada por quem ficou com a gente. Obrigadão, beijo no coração de vocês. Dale. Bora compartilhar essa live e ajudar outras pessoas, pessoal. Vou deixar salva. Aí depois você compartilha também, tá, Ricardo? Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.